Meu time não perde nunca. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Bem, essa é uma das razões porque o crente não se preocupa com o futebol. Ele tem uma alegria maior do que aquela. Quando ele começa a sentir o gozo de Cristo na alma, ele não diz gol, ele não diz nada dessas coisas, ele diz glória a Deus, aleluia, e ele tem vontade de pular. Oh, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Levantemos as mãos para o céu e glorifiquemos o nome do Senhor. Se Ele é digno, exaltemos o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Com muito carinho também quero agradecer ao pastor Amâncio, pastor Joel, pastor João, Otávio e a todos os irmãos que aqui estão. Eu fico imaginando que brevemente, não vai demorar muito, né, pastor? Aleluia. Brevemente, quando as trombetas soarem, nós estaremos subindo juntos aos céus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Vale a pena esta alegria, vale a pena este gozo. O tema do trabalho dessa confraternização da mocidade fala em João capítulo 3, versículo 7. Vamos ler? João capítulo 3, versículo 7. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Um dia, ouça-me por favor, antes de ler. Um dia, um homem muito bondoso, se ele fosse candidato a qualquer coisa, ele ganhava. Todo mundo gostava dele. Esse homem bondoso chegou para Jesus, conhecia Jesus, era desses homens que a gente tem prazer de estar perto dele. Dava esmola, ajudava os outros, sempre procurou ajudar os outros. Era um homem de uma índole irrepreensível, de uma conduta moral praticamente intocável. E aquele homem, acostumado a ver os milagres de Jesus, andar com Jesus, acostumado a receber tapinha nas costas de elogio, e ele já não se importava mais tanto com isso. Era um homem acostumado a receber elogios. Aquele homem pensou: o único que ainda não teceu comentários ao meu respeito é Jesus Cristo, e eu vou provocar. Ele pensou: assim como os outros me disseram que eu sou uma pessoa boa, eu creio que Jesus Cristo vai falar a mesma coisa comigo. E ele chegou, perguntou para Jesus: Senhor, o que é necessário para ser salvo? Ele pensou que Jesus ia chegar nele e disse: ah, Nicodemos, que é isso? Você é desse tipo de gente boa, você está salvo, rapaz, você é companheirão desses assim. E ele ficou aguardando: o que é necessário para ser salvo? E Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É o tema da nossa festa hoje e amanhã. Nascer de novo. Nicodemos arregalou os olhos para Jesus e disse: como é que é isso, Senhor? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Vamos ler a passagem. João capítulo 3, versículo 7. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes, versículo 7, de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Essa é uma das razões pelas quais nós, os evangélicos, não acreditamos que o indivíduo, pelo simples fato de fazer caridade, ele vai para o céu. Existem muitas seitas, muitas organizações humanas, existem muitos grupos, muitos ramos, muitas tendências. Vemos, por exemplo, Lions, vemos, por exemplo, maçonaria, Rotary Club. São organizações fabulosas, boas. Eu sempre elogiei esses grupos de trabalho. Mas eu quero dizer aos senhores que fazem parte dessas organizações, de trabalhos de atividades sociais,
Há pessoas que estão pensando que para ser salvo o indivíduo tem que fazer somente obras de caridade. Quero declarar nesta noite que as obras de caridade acompanham o indivíduo que é salvo, mas não são as obras de caridade que nos farão ser salvos. Aqui está uma prova irrefutável quando Jesus Cristo disse para esse homem: necessário vos é nascer de novo. Não adianta eu ter obra de caridade, ajudar os outros, ser uma pessoa bondosa, ter uma conduta irrepreensível, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não praticar mal ao próximo. Isso na verdade é uma obrigação da minha parte. Agora, o necessário acima destas coisas é aceitar Jesus Cristo pela fé primeiramente. Esta noite vamos analisar, senhoras e senhores, o que significa nascer de novo. Nascer de novo significa morrer primeiro. Morrer primeiro? Sim, senhores. Hoje nós vamos ter o velório mais alegre da cidade de Engenheiro Coelho. E vai morrer muita gente, vai ser aqui hoje. Aqui, pastor Dagama, vai morrer muita gente. Vai morrer, sim, senhores. Nós vamos ter o funeral mais alegre da cidade de Engenheiro Coelho. Mas desde quando que funeral é alegre? Esse é. Porque vai morrer o seu velho homem, o homem cheio dos vícios, cheio do erro, cheio da mentira, cheio do engano, cheio do pecado, cheio da imoralidade, cheio da incredulidade, cheio da frieza. E vai nascer uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Oh, aleluia, aleluia. Vocês sabem por que agora os crentes estão dando glória a Deus e aleluia? Porque eles não estão mortos. Aleluia, glória a Deus. O crente não está morto. Aleluia. E tem mais. Nós não adoramos um Jesus Cristo morto. Muitas pessoas perguntam por que é que o crente não carrega um crucifixo no peito. Porque o crucifixo nós temos um Jesus morto. E o meu Jesus não está morto. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo esta noite. Ele está vivo esta noite. Ele está vivo esta noite. Aleluia. E Jesus não está aqui no pescoço nem no bolso, não. Ele está aqui no meu coração. Aleluia. Ah, que gozo na alma. Sentir Jesus Cristo dentro do coração. Nesta hora tem vontade de falar línguas estranhas, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, pular, falar mistério com Deus. Oh, aleluia. Não há coisa mais feliz da vida do homem de sentir a glória, a majestade, a magnitude, o poder, a unção, a santidade, a virtude, o gozo e a alegria de ter Jesus Cristo dentro da alma. Jesus vai batizar com o Espírito Santo esta noite, eu sei disso. Oh, glórias a Deus, aleluia. 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 Vocês querem abrir a carta aos Efésios, capítulo 2? Vamos falar nesta noite sobre a necessidade do despertamento espiritual. Cai bem dentro do tema nesta noite. Vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amigos, senhoras e senhores, todos nós éramos considerados mortos. Um homem que não tem Deus, ele é um morto espiritual. Morto espiritual. O homem que não tem Deus, segundo a Bíblia, ele está morto. Ah, que é isso, pregador? O senhor está me ofendendo dizendo que eu não tenho Deus? Eu tenho Deus sim. Eu creio em Jesus Cristo. Eu sei que Ele é o meu Salvador. Muito bem. Isso não basta. Porque ser cristão não significa acreditar que Jesus existe. Ser cristão não basta conhecer o plano. Ser cristão não basta conhecer a Bíblia. Ser cristão não basta ter um cartão de membro da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Pentecostal, da Igreja Tradicional, da Igreja Católica Romana, da Católica Ortodoxa, da Católica Brasileira, da Católica do Padre Inciso. Não adianta você ter nome de igreja, meu amigo. Isso não determina que você seja um cristão. Ser cristão não é acreditar que Jesus existe. Acreditar que Jesus existe, isso é ser cristão. Até o diabo é cristão, porque ele acredita em Jesus.
Ele conhece o plano de salvação melhor do que qualquer um de nós. Ele conhece os planos da Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Ele conhece toda a teologia melhor do que qualquer um de nós. Então, se ser cristão é conhecer tudo isso, o diabo é o maior dos cristãos. Beto Oliveira. Então existe um segredo em tudo isso. Ser cristão não basta acreditar que Jesus existe. Ser cristão não basta saber que Jesus é o Salvador. Mas ser cristão é aceitar Jesus no coração, é receber a sua palavra, é viver em novidade de vida, é viver para uma nova vida, é morrer para a vida velha, é obedecer os estatutos do Senhor Jesus Cristo. Obedecer a palavra de Deus. Há muita gente por aí que critica os crentes porque eles andam com a Bíblia consigo. Graças a Deus por isso. Melhor que andar com a Bíblia do que andar com uma garrafa de cachaça. Melhor andar com a Bíblia do que andar com cigarro no bolso. Melhor andar com a Bíblia do que andar fumando maconha. Melhor andar com a Bíblia do que com revistas pornográficas. Melhor andar com a Bíblia do que muitas outras coisas por aí. Nós preferimos estar com Jesus. Nós meditamos nessa palavra dia e noite. Amamos Jesus, vivemos Jesus, pregamos Jesus, falamos Jesus, sentimos Jesus, exaltamos o nome de Jesus Cristo. E quando a gente sente Jesus, aleluia, aleluia, a gente tem gozo dentro da nossa alma, alegria dentro do nosso sentimento, e nós exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Levantemos as mãos para os céus e glorifiquemos o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nascer de novo. O que significa nascer de novo? A palavra nascer de novo significa renascer. Significa modificar para melhor. A palavra nascer de novo significa restaurar. Bem, podia fazer um estudo bíblico esta noite sobre nascer de novo, mas deixa isso para lá, vai ficar para amanhã cedo para o nosso irmão Joel. Aliás, Sebastião. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Significa despertamento espiritual. Vocês já observaram, senhoras e senhores, amigos crentes da Assembleia de Deus, irmãos em Cristo, batistas, metodistas, católicos, todos os amigos aqui que estão presentes, já observaram que o cristianismo está vivendo uma fase de decadência? Já observaram que quanto mais a pessoa anda errada hoje, mais elogiado é? Já observaram isso? Já observaram que quando o indivíduo vai para a igreja, ele é zombado, criticado, ridicularizado? Já observaram isso? Já observaram que hoje o cristianismo está incomodando o povo? Que hoje é ser tolo ser um cristão? Chamam de ser uma série de coisas, dizem que somos fanáticos. Será que é fanatismo glorificar a Deus? Não. Hoje temos uma religião herdada. Eu sou cristão porque meu pai é, eu sou cristão porque meu avô é, vou morrer nessa religião, mas coitado, não conhece o plano de salvação, nunca sentiu a glória da presença de Deus na sua vida. É cristão porque o pai é, porque o avô é, porque o bisavô é cristão porque, sei lá por quê, porque eu estou no meio da maioria. Meu amigo, isso não significa, se fosse pela maioria, o cristianismo não é maioria hoje no mundo. Hoje em dia, se você somar os ateus e os budistas e os das religiões orientais, hoje em dia só a China suplanta em número de pessoas que não são cristãos, meus senhores. Então, se o problema é ser maioria, então você não deveria ser cristão também. É mais cômodo no Brasil ser cristão, porque temos um país de 120 milhões de cristãos, mas que coisa tremenda está acontecendo na nossa pátria. Estão misturando cristianismo com shintoísmo, estão fazendo um verdadeiro, nós chamamos isso de sincretismo religioso. Mistura tudo, pode vir São Jorge e São Pedro, e São Jorge já caçaram o mandato dele. Pode vir outro e misturam, vem o Papa, beija as mãos do Papa, na outra semana quando pode vai lá beijar os pés da mãe menininha de Cantós na Bahia, de manhã está na missa, de tarde está fazendo um despacho num candomblé na esquina, de dia está na igreja evangélica, de noite está na maçonaria, e está vendo uma
uma verdadeira mistura religiosa. Isso é bom, isso aí significa união. Não, senhores, Deus não se deixa escarnecer, Deus não admite. Ele diz: ou havemos de servir a Deus e abominar os outros, ou não. Nós queremos ficar com o único, o verdadeiro Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Carrega uma Bíblia bonita. A Bíblia hoje é só enfeite. Aquela Bíblia bonita da Barça, é bonito tê-la decorada com bastante fotografias do Renascimento, artes, fotografias de Michelangelo, de Rafael, de todos os grandes desenhistas, desde a Renascença até os dias de hoje. Mas não é isso que nós queremos. Não queremos um livro para ficar como decoração na prateleira, não. Não é isso o cristianismo em nossas vidas, senhoras e senhores. Nós temos que viver uma vida transformada, modificada, dentro dos parâmetros e padrões da Bíblia Sagrada. Mas estamos vivendo um cristianismo misturado. A pessoa tem a Bíblia, lê um versículo de manhã, mas antes de sair de casa não sai sem ler o horóscopo dele. Se o horóscopo você olha, você tem que sair de vermelho. Ele põe gravata vermelha, camisa vermelha, paletó vermelho, lenço vermelho, cordão do sapato vermelho, meia vermelha, põe tudo vermelho. Coitado, pobre, miserável desse. Junto com a Bíblia Sagrada coloca uma figa, coloca um patual, um trevo de 4 folhas. Diz que confia em Deus, mas tem medo de passar debaixo de uma escada. Diz que ama a Deus e que sai de casa lendo o salmo, mas tem medo de passar na frente. Se um gato preto passar na frente dele, fica com medo de tudo e de todos. São pessoas oprimidas, deprimidas, pessoas que estão cheios de problemas na sua alma, não tem confiança em Deus. Crente que se preze, o crente verdadeiro não anda atrás de horóscopo, de outros guias. Nós temos o guia da nossa alma, a bússola para o nosso caminho, a palavra de Deus, senhoras e senhores. Oh, aleluia. Shema karabashandarabasuria. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo. E eu vou mais adiante. Você, amigo que entrou aqui, está morto. Pastor Takayama, isso é muito pesado, é agressivo dizer isso. Não sou eu quem estou dizendo, é Jesus, a Bíblia. Paulo é quem diz aqui a Efésios: estavais mortos em vossos delitos e vossos pecados. A Bíblia diz que a Bíblia é quem fala, o apóstolo São Paulo é quem fala que quem vive nos vossos deleites, nos vossos pecados, estão mortos. Jesus Cristo mesmo usou essa expressão para aquele filho pródigo que estava voltando. Quando ele estava voltando, lá em Lucas ele disse: olha, este meu filho que estava morto reviveu. Mas em que estado você está? Longe de Deus, então você está morto. Perto de Deus, você está vivo. Me perdoe a franqueza. Se você está nessa situação ruim, não sente mais alegria, cristianismo para você é apenas tradição, é apenas conveniência. Cristianismo para alguns é apenas tradição. Eu sou cristão, mas olha, na falar a verdade, eu não sigo muito direitinho, não. Meus amigos, ou seguimos ou não seguimos, ou pregamos ou não pregamos, ou abraçamos ou não abraçamos, ou sentimos ou não sentimos, ou amamos ou não amamos, ou vivemos ou não vivemos. Mais ou menos cristão, mas olha, quando eu morrer eu deixo uma fortunazinha separada, eu mando a minha família fazer uma missa aí, depois aí eu vou pro purgatório, depois de purgar minha alma vai pro céu. Já virei esse livro de fio a pavio, de Gênesis a Apocalipse, da primeira à última página, e a Bíblia não me dá direito em falar em purgatórios ou coisa parecida. Eu conheci somente um purgatório na vida. A minha esposa ganhou um cachorro pastor alemão. Começamos a criar no fundo de casa, fizemos uma casinha para ele, mas um dia morreu. Teve uma doença lá e morreu. E enterramos, eu enterrei, minha esposa chorou, ficou triste, não queria mais nem ver aquele lugar. E aquela casinha ficou um mês lá parado lá, 2 semanas, não me lembro bem.
Aí eu falei, bem, eu vou desmontar, não temos mais cachorro, e ela não queria mais, porque ficou muito triste. E eu tinha um acolchoado que eu punha dentro da casinha assim, fui colocar o pé para tirar ali. Meus amigos, meu pé ficou preto de purga, creio que ali era purgatório. Foi o único que eu conheci. Mas querer me dizer que existe esse lugar onde a pessoa depois que morre vai ter uma chance, não. A Bíblia pelo contrário diz, depois da morte, o juízo. Aleluia. Hoje você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Nós não viemos aqui esta noite para apresentar um show evangélico, não. Nós não viemos aqui esta noite para mostrar as nossas vozes, mostrar irmão Joel Jonas, perdão, irmão Leonel, perdão. Joel Jonas são meus amigos também. Amo os irmãos Joel Jonas e amo de coração irmãos Leonel. A gente anda tanto junto por aí que de vez em quando a gente acaba trocando os nomes. O meu é difícil trocar, que só tem... Não é fácil, não é difícil. Não tem muito pregador japonês por aí, não é? Ah, tem um que é meu irmão. Bem, meus amados irmãos, mas o fato é que nós precisamos compreender que a nossa vida de salvação depende, meus amados irmãos, da nossa renúncia total. Precisamos compreender, senhoras e senhores, que Deus quer de nós uma vida santificada, transformada, purificada. E se você não está vivendo esta vida, você está fora dos planos de Deus. Nós não viemos aqui apresentar um show, não, senhores. Não viemos aqui brincar e ir para o céu e para o inferno. Isso não é uma brincadeira. A verdade é que a sua eternidade está em jogo, a tua vida, a tua eternidade está em jogo. E nós queremos que hoje você abra a sua mente e compreenda que Jesus Cristo veio ao seu encontro para falar a sua vida, e que esse encontro não foi casual, mas Deus queria falar com a sua alma nessa noite, dizendo: necessário vos é nascer de novo. Se você ainda está nessa sua situação apático, frio, me perdoe a franqueza, você está morto. E não se ofenda comigo, que não sou eu quem digo. A Bíblia Sagrada diz que pessoas nesta condição, quem vive em seus deleites e vossos pecados, essa pessoa está morta. Morta. Você não gosta de ouvir isso, mas você reconhece que a sua vida não é mais a mesma, que a sua situação não é mais a mesma, que você já não é mais a mesma pessoa, que alguma coisa não vai bem dentro de você. Mas reconhecer que está morto, isso é muito difícil aceitar. Eu não gosto desta palavra. Bem, goste ou não goste, a verdade não muda pelo fato de você gostar dela ou não. Se você não reconhecer que hoje você necessita de um Salvador e aceitar e viver essa vida de salvação, eu lhe digo, lamentavelmente, você enfrentará a segunda morte, porque depois da morte, essa morte, você enfrentará a morte espiritual, e em terceiro lugar a morte eterna. Sabe, quando uma pessoa está viva, ele tem sentimentos. Sentimentos, sabe o que é sentimentos? Eu quando viajo, não é fácil para mim. Muitas pessoas acham que é interessante estar viajando como evangelista itinerante. Mas pergunte para os irmãos Leonel e outros companheiros que trabalham no evangelismo itinerante como é difícil sacrificar o convívio da família. A minha filha tem cobrado muitas vezes de mim: outra vez vai viajar, pai? Mas eu sei que esse é o trabalho. O evangelista é um ministério difícil, não pode errar. Quase que eu não vim aqui, estava tão cansado, esgotado, que quase não vim. Mas se eu não viesse, o evangelista não pode falhar, não pode errar, não pode ficar doente. Uma série de detalhes. Se pregar mal, não recebe mais convite. E eu muitas vezes tenho sacrificado convívio com a minha família, com a minha esposa. Agora, a coisa mais alegre que acontece é que quando eu estou chegando de viagem, quando eu estou chegando lá perto do limite de Curitiba, já vou pensando nas minhas crianças, as três, as duas pequenas e aquela aqui, a grandona. E quando eu vou chegando em casa, que vê aquela primeira pequenininha gritando papai, o coração palpita. Eu sei que quanto maior o grau de afetividade que nós temos, mais temos o desejo de estarmos juntos, não é verdade?
quando seu filho foi fazer faculdade lá em tal lugar, na outra cidade, você se lembra quando você teve que se distanciar do filho? É ruim, não é fácil. Quando amamos, queremos estar perto. Uma pessoa quando ama, muitas vezes nem troca palavras. Um fica olhando para o rosto do outro e está muito bom, não é assim? Quando a gente ama é assim, quer estar perto, estar próximo. Quanto maior o grau de afetividade, mais desejo temos de estar juntos. O amor faz isso. Quanto mais um pai ama o seu filho, mais ele quer estar perto, abraçar o seu filho. É assim a vida, o amor que sentimos. Meus amados irmãos, a Bíblia narra uma pessoa, um chefe de família, que amava tanto, mas tanto seus filhos. Aliás, amava os dois mais novos com tanto amor que até chegou a criar inveja dos irmãos mais velhos. Vocês se lembram que passagem eu estou narrando? Não ouvi ninguém falar nada? Jacó. Jacó tinha dois filhos queridos entre todos os outros. Era Benjamim e José. José mais do que qualquer um outro. Ele amava tanto o seu filho José, que criou tanta inveja nos seus irmãos mais velhos, que os irmãos mais velhos disseram: vamos matar o nosso irmão, não é possível assim, papai só dá atenção para José. E resolveram fazer um complô, não queria mais José na família. E eles: mas quem é que vai matar? Mata você. Eu não, eu mato você. Eu também não vou matar eu, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos largar ele lá no meio, naquele poço, lá no meio do deserto. Aí o sol dá cabo dele e ninguém matou, e largamos ele lá, tiramos a veste dele e levamos a roupa do José para o pai, salpicada de sangue, e vamos dizer para ele que José morreu e pronto, e está acabado. E o resto, o sol faz o trabalho, o deserto faz o trabalho. É mesmo. E fizeram isso, jogaram José num poço lá no deserto, numa cova, e tiraram as vestes dele, largaram ele para morrer ali, não podia sair dali, o sol batendo, aquele calor, ele acabaria morrendo ali. E pegaram as vestes dele, chegaram no pai, mataram o animal, salpicaram de sangue na roupa, disse: olha pai, Jacó, querido pai, aconteceu uma desgraça, o nosso irmão José, o mais novo, caçula, o seu filho José, pai, nós estamos ali e um animal o matou, e olha aqui como prova, ele está morto. Jacó, olha aqui, meu filho José está morto. Não acredito, cadê? Está aqui a prova, a veste dele, só conseguimos trazer a roupa. É verdade, o pai ficou triste, tão aborrecido, a tal ponto ele se angustiou que lançou o rosto no chão, vestiu roupas em sacos e cinzas e pranteou por muitos e muitos dias e semanas e meses e anos, e nunca conseguiu aceitar o fato do seu filho mais novo, um filho querido, ter morrido. Bem, ele não estava morto, mas o pai pensava que estava. Os anos passaram. Na verdade, José não morreu. Uma caravana de mercenários passou por ali, viram aquele moço, fizeram no escravo e venderam lá para uma outra região. E conhecemos a história, ele acabou se tornando, acabou sendo preso por falsas acusações e ficou mais, além disso, mais uns 20 anos preso lá nas regiões do presídio ali, das regiões, e nós conhecemos que era plano de Deus. Aí Deus havia lhe dado um dom de revelar sonhos, revelou o sonho do carcereiro. O carcereiro foi mudado de trabalho, foi lá para o palácio real de Faraó, e Faraó um dia teve sonhos, e ele disse: olha, eu queria que alguém me revelasse o sonho. Não havia adivinhadores, leitores de horóscopo, ninguém que pudesse revelar os sonhos. Então ele disse: olha, se alguém puder me dizer, quem poderá me revelar? Olha, eu conheço uma pessoa, está lá no presídio, depois me traz. Bem, a história foi que José foi levado à presença de Faraó e contou o sonho das vacas gordas e das vacas magras. Vacas gordas seriam 7 anos de muito alimento, mas depois haveriam 7 anos sem alimento, uma grande estiagem, e ele então achou que deveria estocar, e o sonho foi revelado. O sonho foi revelado. E Faraó então gostou do rapaz, viu que ele era um sábio e colocou ele numa posição de destaque. Ele se tornou o grande ministro de Faraó. Ele se tornou tão grande que na verdade Faraó só fazia assinar. Quem distribuiu, ele era o ministro do planejamento. Era mais ou menos como no governo anterior, o presidente era um, mas quem mandava era o outro, lembra? Não é mais ou menos assim. Era o ministro do planejamento, era o José de Faraó. Naquela região. Meus senhores, o tempo passou. Jacó nunca havia aceitado o fato de José ter morrido.
E a própria família de Jacó estava agora passando crise de alimento, porque houve uma fome muito grande, e a família teve que ir lá buscar e refugiar em José, buscar o alimento. Escutem, por favor, porque é muito importante isso. Eles foram lá, eu estou abreviando a história porque é muito longo, mas o fato é que José encontrou com seus irmãos, eles não reconheceram, e José fez prova, mandou chamar Benjamim. Bem, a história, o fato é que José mandou que os seus irmãos se revelou, e ele, ó, eu sou José. Os irmãos se humilharam, pediram perdão, misericórdia. José perdoou, mas disse, olha, agora eu quero conversar com o papai. Vai lá avisar que eu não estou morto e diga para o papai quem sou eu. Vocês já tentaram imaginar? A família toda se reuniu. O que é que vão fazer? Temos que pedir misericórdia para o pai. Se o pai perdoar, tudo bem, mas nós temos que falar com ele agora, que não há outra saída. E lá foram eles, chegaram para o pai e disse, pai, conta você, fulano. Eu não, conta você. Olha, o fato é o seguinte, vamos todos aqui, vamos... O que é que vocês querem? Pai, eu queríamos contar uma coisa para o senhor. O que é? Conta logo. O fato é o seguinte, o senhor lembra aquela vez que nós dissemos que José tinha morrido? Ah, nem fale mais nele, eu não aguento. Pois é, pai, nós temos uma notícia. Primeiramente queremos que o senhor nos perdoe. Perdoe do quê? É que aquele dia que nós dissemos para o senhor que o José estava morto, nós ficamos com tristeza, o senhor só dava atenção a ele, e nós então acabamos jogando ele num buraco, e ele na verdade não está morto, pai, ele está vivo. Está vivo, pois é, o senhor nos perdoe. O pai nem lembrou de perdoar nada, já estava perdoado. E o pai disse, eu só quero saber, mas José então não está morto? Não, ele está vivo, o pai está vivo. O pai só se lembrou disso, José está vivo. Eu quero vê-lo. Imagino a euforia e a alegria de Jacó, de saber que José estava vivo. E aí, mas como é que está? Onde é que ele está, né? Pai, o senhor sabe aquele grande homem cuja notícia tem se espalhado pela sua bondade, porque ele tem distribuído alimento para o mundo todo, pela sua sabedoria, aquele homem lá do Egito, abaixo de Faraó, o grande ministro de Faraó. Sim, aquele homem é muito falado aqui. Pois é, o que é que tem ele? Pois ele é o seu filho. Vocês já imaginaram? O pai saber que o filho, além de não estar morto, ainda era o homem mais importante na terra? Eu queria estar no lugar de José só naquele momento, porque o que ele sofreu não foi fácil. Eu creio que Jacó se alegrou tanto naquela hora e disse, olha agora, pai, José veio nos visitar. Eu estou narrando tudo isso para tentar fazer os senhores imaginarem como foi o momento do encontro de duas pessoas que se amam. O pai de rever o seu filho depois de tantos anos, o filho agora vai rever o seu pai. Como foi aquele momento, os sentimentos? Eu estou falando em sentimentos aqui esta noite. Como foi o sentimento da hora, do momento do encontro? Já imaginaram? Pois eu vou narrar o momento do encontro. Ouça-me, por favor. Está lá em Gênesis, no capítulo 50. Não abro a Bíblia agora, não abro a Bíblia, por favor. Depois vocês terão tempo de ler a Bíblia em suas casas. Capítulo 50, versículo 1, narra o encontro entre José e Jacó, seu pai. José preparou a comitiva e agora começa a caminhar em direção a Jacó. Atravessa o deserto e começa aquela comitiva a chegar. Imagine como estava Jacó e como estava José. Bem, vamos tentar narrar o lado do filho. A hora que o filho vem chegando para o pai, aquela caravana, aquela comitiva, aqueles homens vestidos com muita pompa e chegam para o pai, e o José chega para o pai. Vocês já imaginaram como foi o encontro? José foi chegando em direção ao pai, olhou para o pai, enxergou o pai, caminhou em direção ao pai, comoveu-se ao ver o pai, abraçou o pai, beijou o rosto do pai, olhou para o pai, falou com o pai. As lágrimas rolaram do rosto de José. Se comoveu ao ver o pai, abraçou, caminhou, beijou, amou, falou. Aleluia. Quem tem sentimentos é assim. Agora,
Vamos olhar o outro lado da situação. Como foi a reação de Jacó para com seu filho José? Maior, menor ou igual? Hein? Eu sei que todos estão bem claro que foi maior. Um pai, ao ver o filho que venceu na vida, deve ter sido maior a emoção. Jacó também deve ter beijado o filho, abraçado o filho, falado com o filho, chorado com o filho. Deve ter gritado para toda a vizinhança: olha aqui meu filho, ele é o homem maior dessa terra. Pois eu quero dizer aos senhores, vejam como foi a reação do pai para com o filho. O filho abraçou o pai, caminhou em direção ao pai, beijou o pai, falou com o pai, olhou para o pai, tentou ouvir o pai, falou com o pai, chorou ao ver o pai. E o pai agora? Do mesmo jeito não, mais ainda em Montagama. Pois bem, o filho caminhou em direção ao pai. Então o pai também caminhou em direção ao filho? Não. O pai não caminhou em direção ao filho. Que é isso, pastor? Tem uma incoerência? Espere um pouco. O filho abraçou o pai. O pai nem levantou o braço para abraçar o filho. O filho falou com o pai nem respondeu para o filho. O filho olhou para o pai, mas o pai não olhou para o filho. Que isso, irmão Takayama? O filho chorou ao ver o pai, mas o pai não derramou uma lágrima pelo filho. O filho caminhou em direção ao pai, mas o pai nem se moveu em direção a ele, não falou com ele, não beijou José, não se comoveu ao ver José, não correspondeu aos afetos de José, não falou com José, não derramou lágrimas, não viu José, não falou, não esboçou reação nenhuma em direção a José. Que é isso, pastor Takayama? Tem uma incoerência? Não há incoerência. De propósito, eu pulei. Esse não foi o primeiro encontro, esse foi o último encontro entre José e Jacó. Eu de propósito pulei, por isso eu disse que era do capítulo 50, versículo 1. Quando José veio nesse último encontro, na verdade chegou tarde demais. Quando ele chegou para visitar o seu pai já estava deitado numa tumba, ele havia morrido naquela ocasião. E quando José chegou em direção ao pai, abraçou o pai, mas estava morto o pai, não podia abraçar o filho. Beijou o pai, mas o morto não pode beijar o filho. Chorou, derramou lágrimas, mas o morto não derrama lágrima. Falou com o pai, mas o pai estava morto, o morto não fala. Não correspondeu aos afetos, não teve sentimento porque o pai estava morto. Sabe, senhoras e senhores, quando nós encontrarmos alguém numa situação dessa, que não fala, que não chora, que não tem sentimentos, que não vê, que não caminha, que não se comove, que não derrama lágrimas, que é duro, o pior de todos, torna-se insensível. Nós já sabemos, se você encontrar alguém com essas características, essa pessoa está morta. Talvez isso então justifique o que está acontecendo na sua vida. Você não gosta de que eu diga isso, mas hoje os seus joelhos já não se dobram mais, a cruz já não é mais tomada, a vontade própria já não é mais mortificada, os bons conselhos já não são mais seguidos, a palavra raramente é lida, não tem mais visões espirituais, não glorifica mais a Deus, não sente mais gozo da presença de Deus, está frio, você está morto. Mas pastor Takayama, o que eu faço? Realmente eu estou nessa condição. Eu digo que sou cristão, mas não tenho mais alegria na alma. Nunca orei, nunca tenho, não sinto mais nada na minha alma. Você está morto, esta é a condição da pessoa que está morta. Mas o que eu faço? É por isso mesmo que nós estamos aqui. Eu não vim aqui por mero acaso ou por simples convite, não. Eu estou aqui como ministro do Senhor para esclarecer a sua vida espiritual, para que o Espírito de Deus sacuda a sua vida e levante você nesta noite, você que está morto. Se você está nessa condição, o Espírito da vida, aquele mesmo Espírito que Deus soprou nas narinas de um boneco de barro chamado Adão, aquele mesmo Espírito que soprou sobre o vale de ossos secos, aquele mesmo Espírito que caiu no dia de Pentecostes no meio dos discípulos, está sendo soprado agora sobre a cidade de Engenheiro Coelho. Sinta o Espírito de Deus.
O Espírito da vida está aqui esta noite. A glória do Senhor está se manifestando, levantando os mortos. Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está aqui esta noite. Levanta-te, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nesta noite eu repreendo o espírito da morte. Sai em nome de Jesus. Sopro do Espírito nessa noite começa a soprar sobre as vossas vidas. Levanta, meu irmão, aqueça a tua vida espiritual. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba renovo na sua alma. Receba alegria verdadeira. Receba a vitória em Cristo. Receba o sentimento de Deus. Receba a salvação. Receba a renovação. Receba a esperança. Receba a fé. Receba gozo. Receba alegria. Receba os dons espirituais. Receba poder, 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 poder do Espírito. Sinta o Espírito de Deus. Povo da cidade de Engenheiro Coelho, seja você um católico, evangélico, um pentecostal, tradicional, receba poder de Deus na sua vida. Cristianismo não é coisa morta, cristianismo não é obra de arte, cristianismo não é igreja cheirando a mofo, igreja cheirando a bolor, igreja cheirando a relíquia. Cristianismo é poder de Deus, é vida. Oh, Xaracalabassúria, eu sinto a presença do Espírito de Deus, aleluia. Os ossos já estão começando a receber nervos, pele, carne, mas eu não quero uma igreja de carne, eu não quero uma igreja de nervo, eu quero uma igreja que agora receba mais uma vez o sopro do Espírito e se torne num poderoso exército com vida. Receba nesta noite o sopro do Espírito e sinta a glória do Senhor. Oh, igreja, levante a mão para os céus e glorifique a Deus. Necessário vos é nascer de novo. Eu sinto que você está nascendo agora para um louvor diferente, para um louvor espontâneo, para a glória do Senhor, para a vitória. Portanto, glorifique a Deus. Receba o batismo esta hora, receba a renovação esta hora, receba o gozo de Cristo esta hora, receba a tua bênção nesta noite, porque Cristo está aqui. Vamos ficar em pé neste momento e vamos glorificar a Deus. Deixe o Espírito de Deus tomar conta deste ambiente. Diga o que os outros quiserem dizer. Diga, deixe a glória do Senhor inundar a sua alma. Sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Oh, aleluia. Espírito de Deus, movimenta as águas esta noite. Oh, Deus, quebranta corações, tira a incredulidade, afasta a frieza. Oh, Deus, tira a frieza deste obreiro que já não está mais sentindo gozo, está fazendo obra por fazer, está fazendo obra por conveniência. Oh, Deus, tira esta frieza desta vida pelo poder do teu sangue. Aleluia. Levanta este teu servo caído, levanta o fracassado, ao fraco fortalece, ao endurecido quebranta, ao morto vivifica. Senhor Deus, esta noite é hora de poder. Senhor, tu és poder, tu és vida, tu és glória, tu és graça, tu és unção, tu és poder. Senhor Deus, fala com estas vidas, renova estes corações, batiza com teu Espírito agora, renova com teu Espírito esta noite, dá uma nova fé, um novo louvor espontâneo. Espírito de Deus, Espírito de Deus,
vivifica a tua igreja, vivifica a tua igreja, vivifica o teu povo. Que o Espírito do Senhor nesta hora possa renovar corações. Espírito de Deus, cura agora os enfermos, repreende agora os espíritos demoníacos, o espírito da frieza, o espírito da incredulidade, o espírito, Senhor Deus, da impureza. Tira agora e manda o teu Espírito Santo, 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 Santo. Aleluia. Glórias a Seira Bachala Bacanda Massa. Aleluia, aleluia, aleluia. O rio do Espírito Santo está correndo em nosso meio esta noite. O rio do Espírito Santo está correndo em nosso meio esta noite. O rio do Espírito Santo está vivificando.